Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Porque Ele posso crer no mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus e está. Eu sei seu filho amado que a me salvar e perdoar. Meus pecados, mas Jesus vivo com majestade. Posso crer no amanhã, porque mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está.
ativo. E é por causa disso que nós estamos aqui. Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém, glória a Deus. Bênção demais o louvor de vocês. Glória a Deus. Dá vontade de ficar mais tempo, mais tempo. Mas a gente vai estar orando agora pelos pedidos de oração e logo depois vocês fazem mais um louvor, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir pro pastor Clebson orar. Pastor Clebson, tem uma relação aí no seu chatzinho? Os pedidos de oração, deixa eu colocar aqui novamente, só um minuto. Pelo Márcio, pela restauração da saúde dele, o Eduardo, cura de câncer, o Elton, família, ação judicial, seu Aparecido, pelo seu Aparecido e família dele. Amém. Vamos orar? Soberano Deus, nós te louvamos, Pai, rendemos graças ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia e pela tua infinita graça sobre nossas vidas. Neste momento tão gostoso, tão maravilhoso, juntamente com a tua igreja, os teus filhos, ó Pai, podemos louvar e adorar o teu santo nome. Cantar que ele vive, por isso nós cremos no amanhã, a nossa esperança é ao Senhor. Por isso, ó Deus, sabemos que tu és o Deus da nossa provisão. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, os teus filhos que neste momento necessitam do teu auxílio, do teu socorro, da tua restauração. Pedimos pela vida do Márcio, Pai, da sua saúde. Esteja com ele, Pai, neste momento, lá no hospital. Esteja, Deus, providenciando tudo aquilo que ele precisa, tudo aquilo que ele necessita, Pai. Acreditamos e confiamos no teu poder. Também colocamos, ó Pai, a cura do câncer, pedido do Eduardo. Que o Senhor esteja, ó Pai, trabalhando, que o Senhor esteja operando, ó Pai, a sua bondade, o seu milagre na vida, ó Pai, nesse pedido também. Pedimos sobre a vida do Elton, sobre a sua família, a ação judicial que ele pediu. Pai querido, abençoa, Pai. Abre as portas, ó Pai, mostra os caminhos necessários. Esteja abençoando o teu povo. Também esteja abençoando pelo Aparecido e sua família. Pai querido, nós temos visto dias tão difíceis, ó Pai, onde o inimigo das nossas almas tem tentado destruir a nossa família, tem tentado quebrar, Pai querido, essa instituição tão santa, tão sagrada que o Senhor criou, que o Senhor instituiu, querendo modificar, querendo, ó Deus, trazer coisas loucas. Mas nós pedimos que o Senhor restaure não só a família do Aparecido, mas a nossa, esteja abençoando, fortalecendo, nos dando a capacidade para poder guardar e proteger aqueles que o Senhor nos deu. Pai querido, nós pedimos as bênçãos do Senhor, porque sabemos que o Senhor é o Deus onipotente, onipresente, onisciente, é o Deus que sabe e conhece todas as coisas, e sabe do que nós realmente estamos precisando e necessitamos. Obrigado por tudo, ó Deus. Confiamos no Senhor sempre. Por isso nós podemos cantar e louvar que o Senhor vive, é a nossa esperança de uma manhã, é a esperança de podermos estar na eternidade com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido. Amém. Amém, meu pastor Cleves. Muito obrigado. Sinta-se abençoado os pedidos de oração. Seja bem-vindo, Jessé. Boa noite, mano. Graças e paz. E vou pedir para o Michael e a Kelly cantar mais um louvor aí para a gente. Para nos abençoar em nome de Jesus. Amém, voltamos. Escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, andando todo meu ser. Confio em ti, confio em
Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo corpo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio, Deus. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Não é Jesus. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti, Jesus. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a vida. Creio que és tudo para mim. Aleluia. Creio que tu és a cura. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, Michel e Kelly, mandaram muito bem, vocês são fera demais. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e usando como instrumento nas mãos dele através do louvor e adoração, viu? Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Se vocês ficarem até o final e tiver mais um tempinho aí, vai mais um aí, em nome de Jesus, tá? Mais um louvor, tá? E agora a gente vai dar dando continuidade. Olha aí, até a dona Maria Lins, a esposa do seu Gessé, tá com a gente, aí ouviu o louvor aí dos irmãos da igreja dela. Seja bem-vinda, Maria. A Maria é a que faz as nossas artes aí de Atrás de Cristo, né? Tem feito aí as artes das lives, tem sido uma bênção, né, em nossas vidas no ministério. Ela e o Márcio subiram aí, né, para o ADC Nacional. Eles têm sido aí os dois, eu não lembro qual que é, design, alguma coisa assim, que tem movimentado aí a página oficial de Atrás de Cristo através das artes, juntamente com a palavra de Deus.
Que Deus continue abençoando nesse dom das mídias sociais. Valeu, Sender. Tem sido bênção para o ministério. E aí, aqui estamos com o pastor Clebson, né? O nosso grande pastor Clebson, da igreja presbiteriana, ali na Vila do V, né, em Porto Acre. O pastor Clebson é parceiro já de longas datas, ficou um pouquinho mais longe da gente ali, indo para a Vila do V. Nós o conhecemos na igreja presbiteriana do Belo Jardim, agora está um pouquinho mais longe, mas sempre que dá, aí nós nos cruzamos, aí vamos lá tomar esse cafezinho. Estou devendo um cafezinho a ele, tem um tempo. Ele faz um café com um bodó que eu nunca tinha comido o bodó daquele, pastor, coisa de outro mundo. Propaganda enganosa, hein? Mas uma honra tê-lo conosco, pastor Cleber. Isso é uma bênção, tem exercido aí o seu papel nesse cuidado com as ovelhas, com vidas. Né? Deus tem aí o construído na sua igreja como instrumento de Deus para cuidar das ovelhas do Senhor. E, pastor Cleber, sem mais delongas, o senhor se apresenta. Aí, se eu quiser falar um pouco do seu ministério esportivo também, a área que o senhor atua. Temos aqui os irmãos que são atletas de Cristo, são do ministério. Talvez tenha caras novos que o senhor não conhece. E aí tem aqui o irmão Rinaldo, que é também das artes marciais, mora no Canadá. Ele é do judô. Ele veio até nós através da Soraya, né, lá de São Paulo. E ele mora no Canadá, é um atleta aí de alto rendimento na área do judô. E temos nós aqui, os nossos atletas de Cristo aqui do Acre também, que são bênção. E a bola está com o senhor, pastor. Amém. Muito obrigado, Fernando, né, pela oportunidade. Fiquei muito feliz de poder participar deste momento, né? Quando você me convidou, eu fiquei assim bem contente mesmo. E para mim é uma alegria poder fazer parte dessa família, poder conhecer novas pessoas também. E os atletas de Cristo na minha vida, queridos irmãos, tem sido assim uma ferramenta fundamental. Bem rapidinho, vou falar um pouco. No momento onde eu estava passando por uma crise terrível, né, do meu ministério, conheci essas figuras aí, como diz o Fernando, esses seres humaninhos aí, bem cheio de, uma caixa cheia de ferramentas aí, com muitas coisas diferentes, e onde me ajudou, me abençoou bastante no meu ministério, né, eu estava bem perto de abrir mão do meu ministério, de deixar o ministério, né, e seguir na vida secular. Foi quando Deus providenciou, né, a presença desses homens aí, dessas mulheres abençoadíssimos aí, que hoje faz parte da minha família, né, onde eles me ajudaram, onde eles puderam realmente me dar algumas diretrizes do trabalho esportivo dentro da igreja. E hoje, né, para a glória de Deus, eu tenho também um trabalho um ministério esportivo, trabalho com taekwondo, né, sou faixa preta, primeiro dan, e tenho um trabalho social aqui onde estou agora. Né, ultimamente a gente tem atendido média de 25 a 30 crianças, né, e o nosso objetivo principal é justamente, né, levar a Cristo através do esporte. Né, então eu tenho tido assim bons frutos, graças a Deus. Eu tenho realmente aprendido bastante com esses meninos sempre. Todas as vezes que eles param para vir aqui me visitar, a gente aprende um pouquinho. E então assim eles me alavancaram bastante no meu ministério esportivo, né? Então, passei por um período bem difícil de saúde também, onde eles me apoiaram e onde eu peguei o esporte para restaurar a minha saúde, né, curar a minha depressão. E aproveitar para poder falar de Cristo através do esporte, nos tatames, né? E hoje a gente tem aí um trabalho abençoado, graças a Deus. Estamos preparando uma equipe agora para participar dos Jogos Escolares, e logo em mais no mês de setembro e outubro, talvez a oportunidade de participar de um campeonato brasileiro. Então, é crianças de um projeto social, né, onde para muitos não tem solução, para muitos onde não tem realmente uma saída, a gente consegue ver uma luz brilhando, né? E Deus tem nos abençoado, assim, graças a Deus. E graças a Deus mesmo e esses meninos que Deus colocou na minha vida, Sender, Carla, né? Toda essa turma aí que Deus tem usado grandemente para nos abençoar. E é isso, meus irmãos. Apresentei um pouquinho, né, de quem eu sou, onde estou. E para mim é uma alegria poder compartilhar com vocês nessa noite a palavra do Senhor, né? Uma palavra que realmente é rica, né? Uma palavra que realmente tem sido a base essencial para nossas vidas, nossa regra de fé e prática. E eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá em Gênesis, capítulo 22, né, capítulo 22, a partir do versículo 11 até o versículo 14.
É um texto bastante conhecido de todos nós, mas eu queria tirar algumas lições nessa noite para a gente, né, para que venhamos juntos meditar naquilo que o Senhor tem para nós, para a sua igreja. E Gênesis, então, 22, capítulo 22, a partir do versículo 11 até o 14, diz assim, minha voz está saindo, dá para ouvir, Fernando, tá bem? Sim, pastor. Ok. Dá para você. Diz assim o texto, né? Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhes disse, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, né? O teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí, diz até o dia de hoje, né? No monte do Senhor se proverá. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós somos completamente dependentes do Senhor. Somos falhos, somos pecadores, ó Deus, somos cheios de imperfeições ainda. E por isso nós precisamos que o Senhor sempre esteja nos direcionando, orientando a nossa vida, que o Senhor esteja sempre nos dando a capacidade de ter o discernimento da tua vontade para nós. Senhor, nós pedimos ao Senhor neste momento que o teu Espírito Santo fale a cada um de nós segundo as nossas necessidades. Deus, seja para alegria, seja para restauração, seja qual for a nossa necessidade, fala conosco a cada um através da tua palavra neste momento. Pedimos ao Senhor no nome santo, precioso e único de Jesus. Amém. É uma história interessante, né? É uma passagem interessante que fala sobre um momento onde um homem que peregrinou tantos anos pela fé, acreditando na voz de um Deus, acreditando, né, no chamado de Deus para ser pai de uma grande nação, né, onde Deus chama e diz, as estrelas do céu, a areia do mar, né, serão pequenas diante da sua descendência que eu vou te dar. Então chama Abraão da casa da sua parentela para um lugar desconhecido e ele vai. Então há tantos anos ele passa ali pedindo, sonhando com essa geração, com essa nação que Deus tinha prometido. Então já chegada a sua velhice, né, Deus contempla Abraão com a sua promessa, né, com seu filho Isaque. E quando Abraão começa, eu creio, né, a Bíblia não diz, mas a gente imagina a alegria daquele homem de poder compartilhar, de ensinar para o seu filho, né, quem é Deus, o que Deus fez por ele, o que Deus tinha feito até então. Eu acredito que Isaque ficava maravilhado, né, com esses ensinamentos contados pelo seu próprio pai. E então o texto narra que Deus um dia chamou Abraão para ir até o Monte Moriá, né? Vai lá e faça um sacrifício para mim. Vocês imaginam a dor que esse pai não sentiu quando ele soube, né, que o sacrifício era o seu filho, né? E o sacrifício era nada mais do que o seu filho amado, a quem ele sonhou e esperou por tantos anos. Seria algo para nós, nos dias atuais, impossível, né, de entendermos isso, ou até mesmo de fazer o que ele fez. Mas Abraão, mesmo com a dor no seu coração, sabendo que iria fazer aquilo com o seu filho, ele, mesmo com seu coração partido, com seu coração cheio de dor, creio eu, né? Mas o seu temor a Deus, a sua obediência a Deus era maior do que a sua dor. Então ele vai caminhando em direção àquele monte para sacrificar, né? Então é uma história que realmente fala muito aos nossos corações. E Gênesis em si é isso, né? A palavra Gênesis tem um significado de origem, fonte ou geração. Gênesis é o livro das origens, apresenta uma narrativa majestosa que o Criador criou. Ele responde, né, o livro de Gênesis responde algumas perguntas relativas à origem do mundo, né, do mundo vegetal, animal, até mesmo da raça humana. Gênesis fala da instituição da família, Gênesis fala da origem do pecado, da concessão da revelação divina, né, do crescimento e desenvolvimento da raça, a inauguração do plano da redenção de Deus por meio do seu povo.
Gênesis ainda apresenta, né, ilustra verdades eternas, resolve enigmas, mistérios, situações desorientadoras, né, à luz da vontade de Deus para o seu povo. Em uma linguagem clara e objetiva, né, podemos entender e ver o autor apresentando, né, Moisés apresentando, né, o propósito de Deus revelado, né, as suas maravilhas e o seu procedimento para com seus filhos. E então, meus irmãos, Deus sempre nos leva a subir nos montes das provações. Vocês já pararam para pensar que a nossa vida é cheia de problemas, às vezes cheio de altos e baixos? E olhando para esse texto, nós trazemos uma comparação para nós. Deus, ele sempre nos leva a subir nos montes das provações. Né? Tenho certeza que você e eu pode estar no monte desse agora, né? Passando por algum tipo de provação, passando por algum tipo de momento complicado, difícil da sua vida, né? E são nesses lugares que Deus, ele arranca de nós, às vezes, a nossa idolatria, ele arranca de nós, às vezes, nosso coração endurecido, ele nos faz realmente viver mais perto dele. Ele quer que vivamos sempre na sua dependência. Né? Deus, ele não quer que nós sejamos super-homens, super-mulheres, né? Super-heróis no mundo atual, mas ele quer que nós sejamos dependentes dele. Né? Com uma fé singela e operosa. Foi no Monte Moriá, né? No Monte da Provação, que Abraão conheceu Jeová Jireh, o Deus da provisão, né? O Deus proverá. É interessante, né? Ali Abraão pôde realmente ver como Deus provê as necessidades as suas necessidades, e nós podemos tirar lições para nós, né? Então, Jeová Jireh é o Deus da provação, é o Deus da providência, né? O Deus que realmente dá tudo aquilo que nós precisamos. Antes mesmo de pedirmos, né? Deus já sabe aquilo que nós temos necessidade. Então, meus irmãos, Deus, ele tem recursos infinitos para para suprir as nossas necessidades. Deus, ele tem, né, recursos para mim e para você, para que nós possamos sempre depender e confiar nele, né? Então, ou seja, os seus estoques é inesgotável, né? Ou seja, o seu desejo de nos abençoar é grandioso. Deus, ele tem prazer em abençoar o seu povo. Deus, ele tem prazer em abençoar aqueles que o amam, aqueles que o buscam, né? Nós podemos ver isso todos os dias quando nós leiamos a Bíblia, fazemos realmente ali as nossas devocionais, as promessas de Deus para o seu povo. Eu tenho certeza que tanto eu como você, se pararmos para observar, de uma forma imerecida, nós somos muito abençoados por Deus, nós somos grandiosamente abençoados por Deus. Sabe como, meus irmãos? Porque nós estamos vivendo de um período tão difícil, estamos saindo de um problema tão difícil, de uma pandemia, né, onde muitas pessoas, né, foram levadas, segundo as estatísticas aí, né, mais de 600 mil pessoas foram ceifadas por essa doença maldita, e hoje nós estamos aqui, né, para compartilhar a palavra de Deus, eu e você estamos aqui para ouvir, para louvar, cantar, né, com os nossos irmãos aí, que realmente eles cantando aqui, eu estava aqui, só dizendo assim, viajando, né, acompanhando aqui as letras lindas dos cânticos e vendo como Deus é maravilhoso. Meus irmãos, se você e eu parar para pensar, nós também dávamos ao lugar da nossa casa, da nossa igreja, de o Senhor proverá. Porque tanto na sua igreja como na minha igreja, na sua casa, se nós pararmos para ver, Deus tem operado milagres extraordinários de provisão. Você já parou para pensar nisso? Né? Deus, ele tem salvado, ele tem curado, ele tem libertado. São bênçãos imerecidos que eu e você somos testemunhas. Quantos irmãos na sua igreja que você viu Deus curar, libertar, salvar? Eu vejo isso sempre na minha igreja. Num período de pandemia, eu vi a minha igreja construir uma estrutura que humanamente era impossível. Não falo isso de forma alguma para se exaltar, mas no momento de dizer como Deus age, como Deus provê a nossa vida. E o texto fala sobre isso. O Abraão estava indo para aquele monte sacrificar o seu filho, mesmo com o seu coração partido ao meio, creio eu, doendo, machucado, porque o seu filho amado, o seu filho querido, a promessa de Deus que estava ali, foi pedida em sacrifício. Olha que prova, olha que provação que este homem passou. E eu e você somos assim. Deus, ele muitas vezes pede várias provas, nossa, para mim, para você,
para nós demonstrarmos o nosso amor, abrir mão de muitas coisas, abrir mão, como se eu posso dizer, abrir mão dos nossos prazeres, daquilo que nós tanto gostamos. Quantas vezes Deus pede isso para nós? Quantas vezes nós temos feito isso para Deus? Às vezes a gente tem colocado Deus em último lugar, não é verdade? Mas Deus, ele sempre nos dá aquilo que é de melhor. E nesse texto eu quero compartilhar 3 lições muito importantes para a nossa vida. Né? O versículo 13, na parte A, diz assim: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Olha que coisa interessante. Abraão caminhando para o monte da provação, para sacrificar o seu filho, e Deus, sabendo que Abraão, naquele momento, a única coisa que ele não queria era sacrificar o seu filho, mas por amor a Deus ele ia fazer. Mas Deus não queria o sacrifício do seu filho. Deus não queria o sacrifício de Isaac, porque Deus, ele não aceita o sacrifício humano. Deus, ele nunca aceitou o sacrifício humano. O que Deus queria era ver o amor e a lealdade de Abraão. Né? Então, o anjo diz, né, olha para trás, dizendo assim, olha para trás, e ele olha e vê um carneiro preso pelos chifres. A primeira lição que nós tiramos aqui, Deus, ele sempre provê aquilo que nós temos necessidade. Você já parou para pensar que Deus, ele sempre tem dado a você aquilo que você realmente tem necessidade? Ele nunca falhou. Existe uma diferença muito grande entre necessidade e luxo, né? A necessidade é a carência que precisa ser suprida, e o luxo é a vaidade que precisa ser combatida em nossas vidas. Talvez nós estamos preocupados tanto em esbanjar que não estamos vendo e não estamos enxergando Deus provendo as nossas necessidades. Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas você conhece, eu e você, né? Conhecemos e que às vezes está esperando algo tão grandioso, esperando que Deus ajude, que Deus abençoe, e sendo que Deus está suprindo todos os dias as suas necessidades, não o seu luxo. Deus, em momento algum, ele vai nos fazer, vai suprir os nossos luxos, as nossas mazelas, ele nunca, de maneira alguma, ele vai realmente nos estragar, dando aquilo que nós não precisamos, né? Trabalhamos para isso, né? Trabalhamos para ter uma vida melhor, estudamos para isso. Temos que ser assim, enquanto Deus nos dá a oportunidade, temos que realmente buscar ter uma vida melhor. Mas a palavra do Senhor diz que Deus supre as nossas necessidades. Deus supre a sua e a minha necessidade, não os nossos luxos, não aquilo que realmente é excesso, né? Deus, ele não vai suprir, nos dar aquilo para que nós realmente possamos realmente estar absorvendo em excesso. Deus, ele vai dar aquilo que nós temos necessidade. Você já parou para pensar o quanto você precisa para sobreviver? Às vezes nós estamos pensando em tanto, querendo juntar tanto. Eu quero isso, eu quero aquilo, quero conseguir mais aquilo, conseguir aquilo outro. Mas será que você precisa de tudo isso para viver? Amém. Se Deus te der condições para isso, louvado seja Deus por isso, porque isso é bênção de Deus. Mas nós precisamos apenas do necessário, não é verdade? E Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Olha aqui que Filipenses 4, versículo 19 diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Promessas. Pararam para observar? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Em Cristo Jesus, ele vai suprir as nossas necessidades. E é isso que Deus fez com Abraão. Abraão olhou para o lado e viu o carneiro, o sacrifício no lugar do seu filho. Aí vocês imaginam a alegria de Abraão, quando ele olhou para aquele momento, viu aquele carneiro, e ele entendeu que Deus realmente estava presente, que Deus realmente era o Deus da provisão. E Deus não queria o seu filho, Deus queria o seu amor, queria a sua lealdade, a sua fidelidade. E é isso que Deus quer de mim e de você, não é verdade? Eu e você só precisamos ser fiel a Deus. Vale a pena ser fiel, porque Deus vai suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos promete. Deus, ele é o fiel supridor das nossas vidas, das nossas necessidades. No banco celestial há muitas riquezas, né? Riqueza suficiente para suprir as nossas carências, suprir a minha e a sua necessidade, né? Mateus 6, versículo 25 também nos ensina: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu corpo, quanto ao que vestir. Deus vai suprir. Deus, ele promete, né? O que Davi diz lá no Salmo 37?
não me lembro o versículo agora direito, mas diz, eu fui moço e hoje sou velho, e o quê? Nunca vi um justo desamparado, e muito menos a sua descendência mendigar o pão. O que é isso, meus irmãos? Provisão de Deus ao seu povo, aqueles que o amam, aqueles que são leais, aqueles que são fiéis. O povo de Deus, a igreja do Senhor, não é verdade? Então, a primeira lição é, Deus, ele supre as nossas necessidades, não o nosso luxo, não aquilo que nós queremos esbanjar. Deus, ele supre. Talvez muitos de nós, muitos das nossas igrejas, muitos dos nossos amigos não estão vendo isso. Quer tanto, quer tanto, quer tanto, e não está vendo que Deus está suprindo aquilo que realmente nós temos necessidade. Nos últimos anos, a palavra que nós mais ouvimos foi essencial, né? Tudo aquilo que é essencial. Deus, com certeza, está suprindo aquilo que é essencial na nossa vida. E sabe o que hoje nós estamos precisando? A igreja do Senhor, voltar mais para Deus em oração, na leitura da sua palavra, em consagração, em tempo de comunhão com a igreja, com os irmãos. É isso que nós temos necessidade hoje. Por que será que nós estamos vendo igrejas muitas vezes tão cheias e ao mesmo tempo tão vazias? Vazias de amor, de misericórdia, de perdão. Porque falta comunhão. Muitas vezes são pessoas que estão atrás de um Deus que quer apenas um milagre, atrás de um Deus que quer apenas uma bênção material. Mas a maior riqueza que Deus deixou para nós, meus irmãos, é poder viver unidos como igreja, né? E a segunda lição que nós podemos tirar nesse texto, ela traz para nós o seguinte: Deus proverá aquilo que é impossível para mim. Tudo aquilo que é impossível para o homem realizar por si mesmo, Deus realiza. Ó, tudo aquilo que é impossível para mim e para você realizar, Deus realiza. Mas Deus, ele não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Deus, ele não vai suprir o impossível na sua vida se você tem tantas coisas que pode fazer, tanto eu como você, e nós não temos feito. Muitas vezes a gente fala assim, eu não posso, eu não dou conta, né? Oh, Deus, abençoa, abre as portas. Quando nós oramos para Deus, a oração não é uma varinha mágica que as coisas vão acontecer quando nós terminamos o amém. A oração, ela nos fortalece, ela nos capacita, ela abre a nossa mente, ela nos dá uma luz para a gente poder continuar caminhando. E muitos de nós, às vezes, estamos acomodados nas zonas de conforto dos nossos lares, querendo só as bênçãos de Deus. Mas Deus, ele não vai fazer o impossível na nossa vida se nós ainda continuarmos, às vezes, sem fazer a nossa parte. A palavra, Lucas capítulo 1, versículo 37 diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então não há nada que Deus não possa fazer. Deus, ele faz o impossível, mas desde que nós fazemos a nossa parte. Se eu e você não fizermos a nossa parte, como é que Deus pode fazer o impossível na nossa vida? Como é que Deus pode fazer o impossível na vida da sua igreja? É verdade? Então, seja, Deus não faz aquilo que eu e você temos que fazer, eu e você precisamos fazer. E eu e você sabemos o que temos que fazer. Nós temos necessidade de buscar mais a Deus, de fazer o quê? De orar mais ao nosso Deus, de ler a sua palavra, de mergulhar no Espírito Santo do Senhor. É isso que nós temos que fazer, né? É importante lembrar que os problemas e as dificuldades sempre virão na nossa vida. Já parou para pensar que eu e você sempre estamos passando por um momento difícil? Resolvemos um e começamos outro. Às vezes vem um maior do que o primeiro, mas é no meio dos problemas que Deus nos fortalece, nos capacita, provê as nossas necessidades para que venhamos enfrentar os problemas maiores que virão pela frente. Mas uma coisa é certa, né? Deus é especialista em fazer milagres. E ele faz o impossível se tornar possível. Né? Um pouquinho atrás do texto que nós lemos, no capítulo 18, versículo 14, Gênesis 18, 14 diz, existe alguma coisa impossível para o Senhor? O anjo perguntando para Abraão. Então diz, na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Era impossível para eles ter um filho na idade que eles já estavam. Era impossível. Né? Hoje, nos dias atuais, é impossível também. A idade avançada e ter um filho. E Deus prometeu aqui. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? E lá na frente nós vamos ver o que aconteceu. Então, meus irmãos, a segunda lição que nós tiramos para a nossa vida é essa. Deus, ele faz o impossível acontecer, mas desde quando eu e você façamos a nossa parte. Deus, ele é especialista em fazer milagres. Olha quantas coisas Deus fez para nos mostrar
que nada pode se igualar a ele. Olha a palavra do Senhor quando ele mostra para nós, uma das coisas mais bonitas que a gente lê na Bíblia é quando Deus abre o mar vermelho, quando o impossível estava diante de Moisés e todo o seu povo, Deus abre o mar. Mas eles fizeram aquilo que tinha que ser feito, foram até a beira do mar. Abrir o mar é com Deus, mas chegar até lá era com eles. Entendeu? É isso que nós temos que fazer. Tem coisas que Deus não vai fazer por nós. Tem coisas que Deus ele não vai fazer por mim e por você. Ele não vai nos fazer filhos relaxados e preguiçosos, acomodados. Ele quer que eu e você façamos a nossa parte. E é isso que Deus queria de Abraão. Ele queria que Abraão fizesse a sua parte. Abraão fez, foi lá, levou seu filho para ser crucificado. Mas no momento certo, Deus proveu a necessidade de Abraão e Deus fez o impossível. Imagine a situação, Abraão já com a faca em cima nas suas mãos, levantou, né, quando ele ia descer para sacrificar o filho, né, talvez aquela mão ia descer com tanto peso, mas com dor, com tanta tristeza. E o anjo diz, Abraão, Abraão, não faça isso, porque Deus já sabe que você o ama. Olha o que Deus fez. Deus já sabia que Abraão o amava, mas ele queria que Abraão realmente mostrasse isso para ficar marcado para nós, para mim e para você. Deus, ele provê as nossas necessidades e faz o impossível na minha vida e na sua. É isso que nós temos que acreditar. Ele disse que Sara teria um filho na próxima primavera, e teve. Para a gente encerrar, eu quero trazer a última lição para nós. A primeira foi, né, Deus provê as nossas necessidades. A segunda, Deus ele faz o impossível para nós. E a terceira, Deus proverá no tempo certo. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falando, né? Deus tarda, mas não falha, né? Deus escreve certos por linhas tortas. Não, Deus ele não escreve certo por linhas tortas, ele escreve certo por linhas certas. Deus ele age no tempo certo. Deus ele trabalha conforme a sua agenda e o seu relógio, não conforme nós, eu e você, não conforme o nosso tempo. Né? Nós é que somos imediatistas, nós é que somos muitas vezes apressados. Nós estamos na era da tecnologia, né, que às vezes a nossa internet trava um pouquinho, em questão de segundos, nós já estamos aperreados. Ou internet lenta, ou coisinha desagradável, tem que mudar de plano, ou comprar um pacote maior, coisa parecida, porque a internet travou 3 segundos, 4 segundos. Nós somos imediatistas. E Deus, ele não é assim. Deus, ele não age conforme o mundo que nós estamos vivendo, ele age conforme a sua vontade e a sua soberania. Por isso ele diz lá em Isaías, né? Os meus pensamentos são mais altos que os seus, os meus caminhos são melhores do que os seus. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que provê. É o Jeová Jireh, do Deus da provisão. Ele sempre suprirá no tempo certo, meus irmãos, na hora certa, as nossas necessidades. Ele jamais chegará atrasado para fazer a sua vontade e cumprir os seus planos. Achamos muitas vezes que Deus não se importa conosco, se ele esqueceu de nós. Mas olha a promessa que Deus deixa em Hebreus capítulo 13, versículo 5. De maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Olha que coisa maravilhosa. É de nos fazer realmente ficar inquietos onde nós estamos. Nos tirar do nosso comodismo. De maneira nenhuma, nada vai fazer Deus parar. Te deixarei. Deus nunca vai nos abandonar, aqueles que o amam. Né? Jamais te abandonarei. Era mais ou menos isso que Deus estava mostrando para Abraão naquele monte, o monte da provisão. Abraão, você veio até aqui, trouxe o seu filho, você acreditou em mim, você me amou acima do amor que você tinha pelo seu filho, que era gigantesco. Imaginamos nós que era gigantesco o amor de Abraão por aquele menino. E Deus fez com que as coisas acontecessem no tempo certo, na hora certa. E lembra do texto que eu falei que Abraão, o anjo falou para Abraão, 18:14, que na próxima primavera ele viria e Sara teria um filho. Em Gênesis 21, um pouco depois, em versículo 2, diz assim, Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Como não amar um Deus desse? Como não acreditar num Deus tão maravilhoso como esse? Né? Talvez eu e você ficamos inquietos por coisas tão pequenas.
por coisas tão bobas, tão insignificantes. Muitas vezes deixamos de ver a glória, de sentir, de comprovar, de poder ali estar compartilhando a misericórdia de Deus, a bondade do Senhor, porque nós somos imediatistas, queremos que as coisas aconteçam agora, no estalar de dedos, no clique. E não é assim. O meu tempo de Deus agir é diferente do tempo de cada um de vocês, da igreja, né? Deus, ele provê as nossas necessidades no tempo certo. Né? Conta-se a história de que uma família estava passando necessidade, né, de tudo, né? Perdeu móveis, perdeu roupa, perdeu tudo. E era uma família cristã, essa família era uma família muito temente a Deus. E é uma família muito temente a Deus, então isso repercutiu na cidade, que aquela família perdeu tudo numa alagação, perdeu tudo, né? Todas as coisas, somente a mulher, o filho, o marido, né? Os filhos e o marido sobreviveram. E eles não tinham mais roupa, não tinham móveis, não tinha mais calçado, não tinha comida. Então, isso chegou aos ouvidos de um empresário famoso, conhecido na cidade, e ele pegou e falou assim, eu vou fazer uma coisa com esse homem. E aí ele mandou comprar todos os móveis. Ele comprou todos os móveis, mandou comprar mantimento para que pudesse durar algum tempo, um bom tempo para aquela família, roupa para todos eles, e falou para o seu ajudante assim, para o seu funcionário, leve para aquela família e diga para ele que foi o diabo que mandou. E ele, diga para ele, foi o diabo que está mandando. E aquele rapaz chegou lá, entregou todos os móveis, o homem ficou feliz juntamente com a sua família, as crianças, e aí ele perguntou, mas quem que mandou? Quem foi a pessoa que nos abençoou? Ele falou assim, foi o diabo que mandou. E ele respondeu para aquele jovem, falou assim, não tem problema, quando Deus quer abençoar o seu povo, ele usa até o diabo, né? E é isso que Deus, ele mostra para nós, não há nada, Deus ele usa o incrédulo, ele usa um ateu, ele usa quem for para abençoar o seu povo, para prover a necessidade do seu povo, porque ele é o Deus, ele é soberano, ele é o Jeová Jireh. Então isso nos mostra que eu e você precisamos acreditar mais, confiar, né? Nós precisamos realmente saber que Deus vai agir na hora certa, na hora exata, ele vai suprir a sua e a minha necessidade, porque ele não falha, porque Deus não falha. Nós precisamos a cada dia saber que o tempo de Deus vai acontecer na nossa vida. Abraão esperou tanto tempo para receber um filho, esperou muitos anos para ter o seu filho amado, a origem da grande nação que Deus tinha prometido. E Deus provou este homem, Deus mostrou para esse homem que ele é o Deus da provisão. Irmãos, o Salmo 40 diz assim, esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Tirou-me de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre a rocha, firmou meus passos, e me colocou nos lábios um novo cântico. Isso significa o quê? Nas horas mais difíceis da vida, nos momentos mais complicados, a palavra de Deus nos ensina que Deus vai suprir as nossas necessidades. Então, se vai ser hoje, amanhã, daqui a um tempo, daqui tantos meses, anos, não sei. O que nós não podemos perder é a esperança. Né? Como nós louvamos no início, porque ele vive e posso crer no amanhã. É o Deus que nós servimos, é o Jesus a quem nós servimos, que nos comprou naquela cruz. Espere, confie, eu não sei, né? Além dos pedidos que nós falamos aqui, que nós oramos aqui, talvez outros pedidos que talvez não foi exposto, talvez outras necessidades que você tenha, né? Mas Deus sabe, você sabe, porque Deus ele é onisciente. Então ele vai suprir a sua necessidade, não o seu luxo. Ele vai suprir, ele vai fazer as coisas acontecer, o impossível acontecer na sua vida quando você tiver feito a sua parte. Os milagres dele vai vir. E na hora certa, tudo isso vai acontecer. Não sei o tempo de Deus para nós, mas uma coisa é certa, que ele não falha. Ele nunca falhou. Ele nunca deixou de cumprir as suas promessas. Quero concluir dizendo, irmãos, entender a doutrina ou entender a providência de Deus é preciso ter uma vida íntima com o Senhor. Quantas pessoas eu e você conhecemos, ou até mesmo nós, já passamos por isso, às vezes estamos na igreja, cantamos, levantamos as nossas mãos, mas nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo. Nós não conseguimos ver como Deus está agindo. Nós não conseguimos saber como Deus trabalha.
porque nós não temos uma vida íntima. Ir à igreja não quer dizer que você tem uma vida íntima com o Senhor. Talvez ir à igreja, para muitas pessoas, se tornou um ritual, se tornou algo mecânico. Mas não é isso que Deus quer para a gente. Para entender como Deus faz, como Deus age, a gente precisa ter uma vida íntima por meio de Jesus. A nossa comunhão com Ele vai nos levar sempre a entender, né, que Ele vai prover e suprir as nossas necessidades, Ele sempre realizará o impossível em nossa vida e Ele sempre realizará a sua provisão no seu tempo determinado. Do jeito dele, como Ele quiser, como Ele achar melhor, Ele vai agir. Crer e viver na presença de Deus é se entregar verdadeiramente, sem duvidar, sabendo que Ele é o Senhor dos senhores, o único soberano capaz de cumprir com todas as promessas feitas ao seu povo. Amém? E que nós possamos realmente esperar, confiar no Senhor e aguardar nele todos os dias. Bom, antes de orar, eu quero agradecer ao Fernando mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando e conhecendo outras pessoas também. É um prazer conhecer todos vocês, meus amigos, irmãos, né? E a porta da minha casa está aberta, quando quiserem vir com o Fernando tomar um cafezinho, né? E esse bodózinho que ele falou aí, né? Só não se iluda tanto, né? Estão todos convidados, minha casa está aberta para todos vocês. Amém? Que Deus abençoe e quero orar pela vida de vocês, pelo ministério, que Deus continue nos abençoando grandemente. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor pela tua providência. Nós somos gratos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito por nós, pelos milagres operados em nossas vidas, pelo milagre operado na vida de tantas pessoas que nós conhecemos. Obrigado a Deus, porque o Senhor nunca falhou e nunca tardou. O Senhor age no tempo certo. Nos faça esperar, descansar no Senhor. Nos faça, ó Deus, realmente estar intimamente ligado ao Senhor. Que a nossa vida religiosa, que a nossa vida não seja apenas religiosa, mas seja realmente uma vida cristã. Uma vida vista e admirada por tantas pessoas. Uma vida que realmente muitas pessoas podem olhar e falar assim, realmente são pessoas que servem a Deus. E que esse exemplo de vida que nós temos, ó Deus, possa levar muitos outros aos seus pés. Abençoe, ó Pai, cada irmão com seus pedidos de oração. Abençoe, ó Deus, o Ministério Atletas de Cristo. Pai, para que eles possam continuar alcançando vidas através do esporte, por meio dele também. E que nós juntos possamos, ó Pai, povoar os céus. Nós sabemos que no seu time, Senhor, nós nunca seremos reservas, sempre jogaremos, sempre seremos titulares. Porque o Senhor nos comprou com seu precioso sangue para que nós venhamos fazer parte do seu reino. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu pastor Clédson. Glória a Deus por essa palavra abençoada. Certamente veio de encontro com a nossa necessidade, né? O Senhor sabe e conhece o nosso deitar e levantar, Ele conhece o que necessitamos, o que precisamos, e certamente hoje Ele veio com provisão, né? Assim como no texto lido, né? Deus proverá, e Ele proveu ali o holocausto, né? Para ser ali no lugar do filho de Abraão, a promessa, né? Ele testou ali Abraão, a sua fé, e Abraão foi até o final, sendo fiel a ele. Que nós possamos ter esse exemplo dele, né? Ele foi fiel até o fim, o Senhor proveu. Possamos ser fiel até o fim, crendo num Deus que virá com provisão. No tempo dele, não no nosso. Às vezes, como o pastor falou, nós queremos avançar, queremos as respostas de Deus para ontem e esquecemos que o Deus que nós servimos é o Deus que não nos deixa faltar nada e Ele sabe o tempo sobre o modo oportuno para todas as coisas. Então, que Deus continue abençoando a vida do pastor Cléber, do seu ministério. Certamente, logo, logo estarei com ele lá para matar essa saudade, para tomar esse cafezinho. Ele foi modesto ali, que o Bodó não espere muito, mas ele está sendo modesto, é bom mesmo. Quem já comeu já sabe que é bom. E, enfim, que Deus abençoe cada um de vocês. A gente está encerrando agora esse momento, por conta do tempo. Ali o Michael e a Kelly vão ficar para uma outra oportunidade, pensar conosco novamente. Louvor abençoado também, que veio através desses louvores, amém, nos abençoar essa noite. E se alguém quiser falar alguma coisa aí da palavra, tem um momento aí aberto. Que, se eu falou o coração, se queria testemunhar, estamos aí ainda no tempinho. Um de cada vez.
Não é possível que o Alexandre não vai falar dessa vez. Que paz, olha aí. Tudo bem? Tudo bom, pastor? Tranquilo, pastor Kleber? Na paz. Palavra do trono aí, maravilhosa, Pai, né? graças a Deus. É, fantástico, Abraão, a fé de Abraão, né? Mostrada tanto nesse ato dele, né? De estar confiando. Sabe, assim, no meu achismo, eu acho Abraão, assim, ele tinha fé e eu creio que ele faria. Ele, se Deus não, se fosse a vontade de Deus, ele sacrificaria o filho dele. Mas eu creio que a fé dele era tão grande que até quando ele levantou a faca, ele tinha certeza que Deus não ia pedir isso para ele, né? Eu acho que, sabe, é fantástico, né? Se você vê Abraão, ele vivia num tempo onde era politeísta, né? E Abraão foi o pai da fé, né? Ele realmente Deus usou ele para mostrar ao mundo o monoteísmo, né? Adorar que existe só um Deus é tremendo, né? E esse Deus ele atua na nossa vida, né? Ele age, é fantástico, sabe? A gente passa, como o pastor falou, a gente passa por provas, a gente passa, né? Atualmente eu na realidade através de meu irmão está tendo um problema na visão, talvez vai fazer um tratamento, tem risco de perder a visão, mas acima de tudo é confiar em Deus e que na hora dele, né, assim como eu passei também por um problema muito sério e por vezes pastores disseram que eu não ia passar por cirurgia e que ia resolver, mas a minha fé e eu creio que o propósito de Deus, o processo na minha vida, era que eu passasse por isso, né? Então, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, eu estou aqui hoje, né? E acreditar, né? É justamente essa entrega de Abraão que Deus quer da gente, né? É confiar, é aquela entrega do filho que quando, estando no alto, quando o pai abre os braços, ele se joga sem pestanejar e ter certeza que o pai vai sustentá-lo ao cair, né? Então é esse Deus maravilhoso que atua em nossas vidas aí. Que Deus abençoe a todos, viu? Graça e paz. Saudades aí, pastor Kleber. Eu quero esse bodó, que eu não vou ver desse bodó ainda não, viu? Alexandre, valeu, mano. Valeu, paz. Está convidado, Alexandre. Vamos fazer Opa, uma olha aí, ó. carreata para ele. Pastor Cleber, isso aí. Mais alguém quer falar alguma coisa aí? Temos o Welton, o Gessé, o Railane, Rinaldo, Michael ainda aí também, a Dona Maria Lins, Gessé. Oi, vou falar. Beleza. Só dizer que foi maravilhosa a palavra, uma benção. E que eu vou sim, pastor, com o Fernando. Quando ele for lhe visitar, eu vou junto com ele. Tá, joia. Vamos esperar. Amém. Foi maravilhosa a palavra, foi benção pra gente. Eu recebi muito. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe sempre, né, meu irmão? Amém. Amém, Gessé, valeu, mano. O Welton mandou um glória a Deus pela palavra aí também. Glória a Deus, irmão. Então vamos estar encerrando, né? Eu vou parar a gravação, né, agora, e aí a gente tem um momento resenha após live, pastor, e algumas pessoas que moram em outros estados nesse momento já é tarde, mas a gente que mora aqui no Acre, às vezes fica um tempinho a mais, né? E aí vai da galera aí, né? Então a gente vai interromper agora a gravação. Aí se alguém quiser comentar alguma coisa, aí seja à vontade.